Bom, então vamos dar continuidade aqui ao livro de Apocalipse, né? Essa verdadeira aberração que tem atormentado há séculos a humanidade, né? Entendidos e leigos, né? Assombrado e assustado aqueles que não têm entendimento da palavra de Deus, né? Se você pegou o barco andando, então você pode entrar no nosso canal aí, Mensageiro da Graça, no YouTube, ou acompanhar as nossas páginas aí no Facebook, e você vai entender o que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui a respeito dessa heresia chamada Livro do Apocalipse, que foi supostamente escrito por um tal de João, né? João do Apocalipse, que dizem que é apóstolo, e ele mesmo, quando abre a carta, ele não diz que é apóstolo, que é apóstolo, né? Ele diz que eu, João, vosso irmão, companheiro na luta, na tribulação, né? Ele jamais disse que era apóstolo, mesmo porque se ele dissesse que ele era apóstolo, ele seria desmascarado, né? Como vai ser desmascarado aqui, né? Não foi naquela época, mas será agora. Porque todas as pessoas daquela época conheciam os apóstolos, ou pelo menos haviam conhecido, porque esse homem aparece depois que os apóstolos já tinham falecido, e vem com essa conversa fiada aqui desse Apocalipse, que na verdade esse João não passa de um falso João, que não é o João Batista nem o João Evangelista, que foi escolhido pelo Senhor Jesus. Na verdade, isso aqui é um líder religioso que estava tentando destruir todo o trabalho da graça de Deus que foi anunciada pelo apóstolo Paulo aos gentios, né? E justamente ele envia essas cartas justamente para os gentios, os estrangeiros, né? Gentios quer dizer estrangeiros, né? Quando o apóstolo Paulo, Pedro, João e Tiago fizeram uma reunião entre eles em Jerusalém, ficou acertado que o apóstolo Paulo iria anunciar o evangelho que ele pregava para os gentios, para os estrangeiros, e que Pedro, Tiago e João, o verdadeiro João, eles iriam continuar ali em Jerusalém anunciando os feitos do Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne, né? Eles iam ali ficar contando aquela história do cego de Jericó, da mulher hemorrágica, da viúva pobre. Eles iam continuar dando aqueles testemunhos, mas Paulo, ele não falava de Jesus de Nazaré. Ele falava do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Irmão, é dois Jesus, irmão? Não, é um Jesus só, com duas manifestações. Uma ele estava em carne e a outra ele estava em espírito. Como os apóstolos ainda não tinham entendimento, Paulo não ia ficar perdendo o tempo dele ali, sendo que ele foi na igreja, falou para as autoridades, no caso naquela época era Pedro, Tiago e João, que eram considerados os líderes da igreja, e muitos ali não deram nem ouvidos, né? O único que aceitou um pouquinho foi o apóstolo Pedro, que por sinal andou com Paulo 15 dias e aprendeu um monte de coisa, só 15 dias, hein? Imagine você que está aí do outro lado, que tem ouvido a palavra da graça de Deus, né? Pedro andou com Paulo 15 dias só, aí Pedro começou a falar essas palavras, pedra viva, luz do mundo, né? Eleito, tudo isso Pedro aprendeu com Paulo. Pedro não sabia nada disso, né? Tanto é que no final, em 2 Pedro, no final das epístolas de Pedro, Pedro faz um elogio rasgado ao apóstolo Paulo e diz assim: irmãos, dizendo para mim, para você e para aqueles daquela época, dai ouvido ao nosso irmão Paulo, porque ele tem uma sabedoria que Deus deu a ele, né? Ele fala umas coisas aí difíceis de entender, né? Difícil para aqueles que queriam viver ainda com o ranço da lei, como era o caso de Tiago, de outros e outros, né? Ele fala umas coisas que Paulo falava do mundo espiritual, das coisas celestiais, né? Salvo para sempre, mais que vencedor. É isso que Paulo falava. O que é que Paulo falava? Que nós estávamos salvos para sempre, mais que vencedor, que somos filhos de Deus, que Jesus venceu a morte, venceu o pecado, destruiu o diabo, destruiu todas essas coisas, que nós não somos salvos por obras, ou seja, campanhas, votos, sacrifícios,
nem daquela época, nem de hoje, como Macedo, Silas Malacheia, esses líderes evangélicos, católicos, vivem mandando as pessoas fazerem para supostamente serem salvas. Tem que pagar o preço, tem que ser servo, tem que isso, tem que aquilo, né? Doutrinas de homens, dogmas, né? Como não cortar cabelo, não usar batom, guardar dia de sábado, ser proibido de tomar transfusão de sangue. Todas essas parafernálias, essas invenções desse sistema evangélico e católico, lembrando que nós não temos nada contra os nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, não. Nós estamos aqui nos referindo aos líderes religiosos, que enquanto o povo está vivendo na miséria, no sofrimento, trabalhando dia e noite para no final do mês depositar dízimos e ofertas e ainda campanhas, né, que eles fazem fora de tudo isso para que as pessoas sacrifiquem 3, 4 vezes no ano, fogueira anta de Israel, todas essas coisas. Para quê? Para supostamente ganhar almas, né, que eles dizem que estão pedindo todo esse dinheiro, todas essas coisas, para ganhar almas. As almas que eles ganham é comprar empresas, jatos, aviões, mansões, rede de rádio, de televisão, livrarias, gravadoras, gráficas. É eles se enriquecerem, enquanto você que está aí, jovem, membro, obreiro, evangelista, todos vocês estão aí como escravos trabalhando para sustentar a pirâmide lá em cima, a cúpula de bispos e pastores, sustentar o Valdemiro, o pé de feijão, né, com a sua família, e sustentar as famílias reais dos líderes religiosos, né? Então, esse homem aqui, esse João, é da laia desses dos dias de hoje. É um falso profeta, é um líder religioso que foi preparado, foi treinado, com certeza andou até no meio dos discípulos, de uma que era cristão, né? Antes de mandar essas cartas. Você veja que o lugar para onde ele, as 7 igrejas para onde ele manda as suas cartas, né? Ninguém conhecia eles. Ninguém conhecia ele, né? Você veja que ele está fazendo a maior força, Apocalipse capítulo 1 até o 2, ele está fazendo a maior força para convencer aqueles cristãos que ele também é um apóstolo, ou seja, que ele também é um irmão deles, que ele também é um seguidor de Cristo, e que aí ele estava pregando a palavra de Deus, dando testemunho, e foi preso, e foi levado para uma ilha. Toda essa historinha da carochinha, né, para inglês ver, toda essa conversa, e o povo ali desconfiado, né, mas ele mandou. Então, se foi acertado numa reunião entre o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e João, que eram considerados líderes da igreja, que eles ficariam em Jerusalém e Paulo iria para os estrangeiros, que inclusive são esses, dessas 7 igrejas, o que é que esse João está mandando cartas para essas igrejas? Quem mandou? Deus autorizou ele? O Senhor Jesus autorizou ele mandar cartas para essas igrejas? Porque essas igrejas não conheciam a palavra de Deus? Como que pode? Essas igrejas não conheciam a palavra do Senhor Jesus Cristo? É claro que conheciam. Por que conheciam? Porque o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo havia pregado em Éfeso, havia pregado em Tiatira, Sardes, em toda aquela região ali, em Atenas, em Roma. O apóstolo Paulo varreu aquele território todo ali, anunciando a graça de Deus. Pessoas se converteram à graça de Deus, inclusive o Timóteo, Tito, Apolo, esses homens que se converteram ouvindo a graça de Deus, que era auxiliar de Paulo, eram todos gentios, né? Então, que necessidade esse João tinha de mandar uma outra doutrina para essas pessoas? Se essas pessoas estavam firmes ali, eram fiéis em Cristo Jesus, né? Como o apóstolo mesmo Paulo fala. E como esse mesmo picareta que fez uma pesquisa, esse João, esse falso João, ele fez uma pesquisa antes de mandar a carta para essas 7 cartas. Ele estudou cada igreja, o comportamento de cada igreja daquela, para falar a linguagem daquelas pessoas, né? Tanto é que quando a primeira carta que ele manda é carta aos Éfesos. Você vê que ele disse que os Éfesos tinham o costume de, quando aparecia alguém com a palavra, dizendo que era cristão, que era isso, eles colocavam a prova para ver se a pessoa era mesmo de Deus. Muito ao contrário desses de hoje, que está vendo os escândalos aí, está vendo na cara dele que Macedo comprou um banco,
Para que um pastor quer um banco? Mande o Macedo ir lá na igreja de Éfeso, dizer que ele é de Jesus, que ele está com Jesus, que ele prega, né, que ele é isso, para você ver se essas pessoas iriam aceitar. Então esse João, falso João, esse líder religioso, ele já sabia que lá o pessoal era barra pesada, que lá não adiantava ele ir lá com falsa doutrina. Então ele preparou o caminho dele, se antecipou dizendo, como ele diz para os Éfesos, eu sei que vocês são pessoas fiéis, né, passando um pano, né, e que vocês não podem suportar a homens maus, e que vocês põem à prova todos aqueles que se dizem apóstolos, né, e os achaste mentirosos. Ele já estava preparando, porque ele era um desses, que era um mentiroso, e entra ali, e já sabia que ia encontrar essa resistência por parte dos cristãos de Éfeso. Então ele ficou ali, né, forçando a barra. Então, que necessidade o Senhor Jesus Cristo tinha de mandar o apóstolo Paulo anunciar a graça dele em toda a Ásia, né, por toda aquela região. E depois o próprio Senhor Jesus Cristo, 50 anos, 70 anos depois, enviar um outro homem que nem aquelas pessoas sabiam quem era direito, com outra doutrina de Apocalipse. O próprio Jesus estaria se contradizendo. Né? Aliás, além de estar se contradizendo, está colocando dois homens, dois apóstolos numa situação difícil. Porque Paulo estava anunciou para aquele povo a graça, aquele povo se estabeleceu, cresceu, ouvindo o quê? Qual é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava? Salvo para sempre, predestinado, eleito, pedra viva, luz do mundo, que não tem mais santa ceia, que o diabo foi destruído, que jejum acabou, que tudo que é matéria, tudo que é material não tem mais valor para Deus. Que essa coisa de dízimo não era para eles, que eles eram estrangeiros, que eles eram gentios, e que o dízimo, que sacrifício, que essas coisas era para o povo judeu, que foi da lei de Moisés. Tudo isso Paulo ensinou para os Éfesos, ensinou para os Gálatas, né? Ensinou para os Coríntios, ensinou para todo mundo. Então a igreja estava edificada sobre o verdadeiro evangelho. E o que é que esse elemento, esse picareta, esse aparecido, né, como tem aí Aparecida, esse aqui apareceu também do nada, depois vem com essa história que teve uma visão numa ilha, foi arrebatado no céu e que Jesus mandou um anjo e mandou ele escrever toda essa parafernália. Quer dizer, quando ele abre a carta, ele abre bonzinho, né? Ele tá bonzinho, fazendo elogios, fazendo isso e aquilo. Depois ele vai começar a tocar o terror. Depois das cartas vem trombeta, depois das trombetas vem selo, né? Depois esse mesmo homem que fala no Apocalipse que Deus nos ama, aquele que era e que há de vir, aquele que morreu por nós, né? Que perdoou os nossos pecados, que nos fez reino e sacerdote. Esse mesmo homem depois vai tocar o terror nessa igreja. Vai assombrar essas pessoas com dragão, com lago de fogo, com Satanás, com uma série de coisas contraditórias que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Imagine aquelas pessoas, né, recebendo uma carta dessa, o líder lá, né? Digo líder no bom sentido, porque tinha sempre aqueles que cuidavam das coisas, mas eles viviam como irmãos na comunidade ali, não tinha negócio de grandão, de gente com mais unção do que o outro, não tinha isso. Mas ali, um irmão ali lendo, olha, esse João mandou essa carta aqui, mandou para nós, essas ameaças aqui. Mas peraí, não foi isso que o nosso apóstolo Paulo ensinou para a gente? Não é esse Jesus que nós aprendemos? Esse Jesus vingativo que diz que está a ponto de vomitar a gente, está com nojo da gente. Não é? Veja que parafernália. É por isso que o mundo hoje está cheio de gente assombrada. Essa carta de Apocalipse, esse livro de Apocalipse que tem enlouquecido as pessoas. Eu conheço pessoas que foram internadas no hospício, porque a pessoa entrou em depressão, começa com síndrome do pânico, medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, medo de tudo e de todos, medo até do próprio Deus. Você vê essa situação que a pessoa fica. Não é? E por que todo esse pavor, todo esse medo? E isso já vem há séculos,
Por que todo esse pavor, todo esse medo? Para que os líderes religiosos possam manter as pessoas aprisionadas dentro das suas arapucas, dos seus covios de salteadores, que eles chamam de igrejas, de templos, de catedrais. Que igreja somos nós, não é aquelas paredes, porque Jesus não vai. Deus não habita em paredes, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem disse isso? Você adivinha quem disse isso? O apóstolo Paulo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. O que é não? O que é a palavra não? Não é não. Então Macedo pode fazer 1 milhão de templos de Salomão, que Deus não vai habitar ali. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Imagine um templo onde está os homens ensinando tudo contra ele. Aí é que ele não habita mesmo. E agora eles deram para chamar esses templos de mãe. A igreja é a sua mãe. É a mesma coisa da idolatria aí, né? Da Aparecida, da Santinha, de não sei de quem. Não estamos aqui falando mal da sua religião, né? Porque os seus próprios líderes católicos, eles sabem que isso tudo é mentira, né? Contou aquela história do rio lá, que o pescador, que não sei o quê. Isso virou uma tradição, virou uma coisa e está aí. Isso aí até hoje. Que faz milagre, que faz isso, que faz aquilo. Né? Você tem a sua crença? Fique com ela. Mas saiba que só existe um Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Eles falam ali de Jesus disfarçadamente, para não dar muito na cara, né? Mas o alvo não é Jesus. O mediador deles não é Jesus. A coisa ali é Maria. Por quê? Por que eles usam Maria? Né? Porque Maria, a mãe da gente, a gente é pegada ao nosso pai. Mas os líderes religiosos sabem que o ser humano tem aquela coisa materna, a gente é pegado à nossa mãe, é a nossa mãe que nos gerou, né? Foi no ventre dela que nós nos geramos 9 meses, é ela quem nos amamentou, né? A gente é apegado à nossa mãe. Então eles usam esse sentimento das pessoas e pode ver, estão sempre pedindo dinheiro, sempre pedindo dinheiro. Você vai, por exemplo, aqui em Aparecida, tem um templo lá que está há mais de 30 anos, nunca acaba aquelas reformas. Olha, precisamos reformar a casa da mãe. A casa da mãe é aquela vozinha mansa, né? Do padre, daquelas pessoas, né? Aquilo são uns barris de pólvora, né? Então, usando o quê? O sentimento do povo, né? Usando o sentimentalismo, usando a figura da mãe para dizer que aquela heresia é a mãe das pessoas. Né? Sua mãe é sua mãe que está em casa. Né? Sua mãe é Deus, seu pai é Deus, porque foi Deus quem fez o seu pai e a sua mãe. Esse sentimento que seu pai e a sua mãe têm por você, foi o próprio Deus quem colocou tanto no seu pai quanto na sua mãe. Foi Deus quem criou os dois, a mim, a você, os nossos pais. Então quem tem mais amor por nós? É o mesmo Deus. Você sabia que você não tem mãe nem pai? Você tem mãe e pai segundo a carne, mas segundo o Espírito você não tem nem mãe nem pai. Sua mãe e seu pai são seus irmãos também, porque todos são filhos de Deus. Se seu pai e sua mãe são filhos de Deus também, você também é filho de Deus. E o que é que nós somos? Na verdade, somos irmãos. Segundo o homem, segundo a carne, Deus nos colocou como família. Mas se tratando do reino de Deus, do mundo espiritual, o nosso pai é Deus. Tanto o meu, como o seu, como da sua mãe, como do seu pai. Nós, diante de Deus, somos todos irmãos. Tá vendo? Por isso que Jesus respondeu para o homem lá, quando ele perguntou que um irmão foi morrendo e foi casando com a mesma mulher, com a cunhada. Né? Havia um homem que era casado com uma mulher, e esse homem morreu e o outro irmão dele casou com ela. E o outro morreu e casou. E no fim das contas, ela tinha casado com os 7 irmãos. Aí o homem perguntou, e no dia que chegar no céu? Tentando Jesus, né? Quem é que vai ser o marido dela? Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, porque no céu não se casam e nem se dão em casamento. São como os anjos. Veja, não são anjos, nós não somos anjos. São como é a manifestação, que no céu a gente anda na velocidade maior do que a da luz. É o The Flash, um corpinho novo, 0 bala. Porque nós não somos anjos, nós somos filhos de Deus. Anjos são servos de Deus e, consequentemente, servo seu também. Olha o privilégio que você tem. Né? Filho do rei, com segurança ainda, temos segurança particular. Né?
São esses anjos aí que estão com você. Você pensa que eles estão lá no céu? Não, eles estão aí do seu lado agora, te protegendo. Não é para você orar para eles, não, nem acender vela para eles. Mesmo porque o anjo não precisa de vela, velho. Se aparecer um anjo pedindo vela para você, tem alguma coisa errada. Você quer uma vela, companheiro? Então vá para o sol. O sol está bem grande aí. Não é para você orar para anjo. Tem gente que fica aí rezando para anjo. Pois é, não. São seres invisíveis que lhe protegem de acidentes, dessas coisas, né? Além do Espírito de Deus que já habita dentro de você. Veja, meu amigo, mais segurança do que essa é impossível, né? E aí os líderes religiosos estão aí assombrando as pessoas. Porque enquanto você viver no medo, vocês vão viver dentro desse sistema religioso, oprimido. Não, se eu sair daqui o diabo me pega. A primeira coisa que eles fazem é enclausurar você dentro dessas igrejas. Então você começa a pensar que todo mundo que está fora da igreja, todo mundo está endemoniado, o planeta inteiro está endemoniado, a sua família está endemoniada, está todo mundo endemoniado. Então você só se sente bem, se sente seguro dentro daquela igreja. Igreja que eu falo para você entender, isso não são igrejas, isso são covil de salteadores, são bancos, verdadeiros bancos para arrecadar dinheiro e pregar falsas doutrinas. São homens anticristo. Anticristo quer dizer, olha, vai vir o anticristo. Não, os anticristos estão todos aí. Todo aquele que estiver pregando contra o Senhor Jesus são considerados anticristo. O anticristo é o quê? É alguém que está contra Cristo, contra a palavra dele. A palavra de Deus diz que Jesus levou os nossos pecados e o homem está lhe chamando de pecador. Então esse homem está contra Deus, contra Jesus, contra a palavra de Deus. Você está pensando que o anticristo vai vir lá da besta do falso João, do Apocalipse? E a besta está bem na sua frente. E você, outro besta que está ouvindo ele. Digo, você que anda aí dentro do sistema religioso. Então veja, meu amigo, por isso que você que é um cristão, tem a mente de Cristo, o Espírito de Deus dentro de você, você não pode se deixar se levar por conversinha de homens, de doutrinas. Não importa. Seja um líder religioso de carne e osso que esteja falando, você tem que prestar atenção. Seja da Bíblia, seja do Alcorão, seja de que livro for. Primeiro que Deus não precisa nem de Bíblia para falar com você. A Bíblia é apenas um livro onde você procura ali as informações e tem que ficar de olho, tem que peneirar o que é de Deus e o que não é, porque há séculos que esses líderes religiosos vêm deturpando a Bíblia. Então, como você tem olhos iluminados, quando você abre a Bíblia e você lê com a mente de Cristo, devagar, observando, investigando, vendo se tem fundamento, conferindo, indo procurar os sentidos das palavras, então você não é pego. Mas quando você vai se entregando a qualquer um que abre esse livro preto e vai pregando para você, como é que esses líderes estão ricos, milionários? Com esse livro aqui. Eles estão milionários com esse livro aqui. Tem até um filme aí que eu estava vendo outro dia, como é que é? Não sei o que de Eli, o livro de Eli. É um filme aí, eu vou lembrar o nome. Aonde tinha um monte de vagabundo, tudo querendo pegar o livro. É Denzel Washington, né, que fez esse filme, aquele moreno, né, que fez esse filme, né? O Mistério de Eli, é uma coisa assim. E o cara protegeu o livro até o final, porque todo mundo queria pegar. Tudo que era vagabundo queria botar a mão nesse livro. Porque esse livro, na verdade, era a Bíblia. Porque eles queriam pegar esse livro, é como se o mundo inteiro tivesse acabado todo mundo e ficou ali uma comunidade de tudo que não prestava. E tinha um líder, um marginal que tinha uma turma lá de maloqueiro e eles queriam porque queriam todo mundo botar a mão nesse livro, porque sabia que quando colocasse a mão nesse livro, conseguiria dominar toda a humanidade. Era uma coisa mais ou menos assim, eu não me lembro mais como é que é o filme inteiro. Eu sei que é com Desenmosto. Eu não sei se é o Mistério de Eli, o Segredo de Eli, uma coisa assim. Então esse homem protegeu esse livro até o fim. E no final, quando abriram o livro, no livro não tinha nada, porque estava tudo na mente dele. Tá vendo? Ele teve que escrever, ditar antes de morrer para que um homem escrevesse tudo, toda a Bíblia de novo. Quer dizer, queriam colocar a mão na Bíblia, porque sabia que com a Bíblia poderia enganar e poderiam dominar a humanidade. É o que tem feito os líderes religiosos. Por isso essa insistência deles.
pregando o diabo, pregando o medo, pregando tudo que não presta. Né? Você vê aí jovens, membros, obreiros, evangelistas, esse povo vive aterrorizado, esse povo vive debaixo do medo. E a maior verdade disso é que você vê, quando descobrem alguma maracutaia deles, como você vê que está acontecendo em Angola, em outros países, na Argentina, agora as maracutaias deles estão sendo reveladas, qual é a primeira coisa que eles fazem? O Macedo, por exemplo, faz isso há 40 anos. Toda vez que estoura um escândalo, uma maracutaia dele, ele começa a mandar as pessoas fazer jejum. Agora tem o jejum do tal do Daniel, para a pessoa não assistir televisão, não ver internet, para não ver o que é que está acontecendo. E outra, ele começa a pregar Apocalipse. É a mesma coisa, essa tática deles. É mais de 40 anos que eles fazem isso. Veja, estourou lá em Angola, né? Com o problema com os pastores, com os bispos lá. Veja o que é que o Gonçalves está pregando. Apocalipse, o estudo do Apocalipse para meter o terror, tanto naqueles que ficaram, quanto naqueles que saíram. Para tocar o terror. Então, para quê? Para que as pessoas fiquem com medo e fiquem escravizadas na mão deles, servindo a eles ali, dando dízimo, dando ofertas, fazendo sacrifícios, sem contestar as perversidades que eles estão fazendo, né? Então, esse João do Apocalipse, você veja aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ele diz aqui para essa igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que ele manda a cartinha dele, a carta bomba. Ele manda aqui, ó, a igreja, aqui, ó, a igreja de Éfeso, né? Primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, olha ele elogiando, e que não podes suportar a homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se dizem apóstolos. Está vendo? Ele dizendo para o pessoal de Éfeso: conheço as tuas obras. Que obras, meu irmão? Nós não somos salvos por obras. Agora veja a postura do apóstolo Paulo para essas mesmas pessoas que ele está falando essas barbaridades aqui. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala. Efésios capítulo 1, no versículo 3. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala para essas mesmas pessoas que esse picareta está mandando na carta. Olha o que é que o apóstolo falava para eles. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestes. Olha aí, ao contrário dele que está dizendo, conheço as tuas obras. Não, que obras? Tá vendo? É Deus quem nos tem abençoado, não é por obras, é pela graça. Assim como também nos escolheu nele, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Quem escolheu? Deus. Foram escolhidos por Deus, né? Fomos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Ora, se Deus nos escolheu e nos fez irrepreensíveis, quem é esse falso João, esse picareta, para repreender a igreja? Né? Se o próprio Deus diz que, espiritualmente falando, nós somos irrepreensíveis, humanamente falando, temos erros, temos falhas, temos fraquezas, e isso nós crescemos em espírito, nos alimentamos da palavra de Deus para cometer menos erros, porque enquanto nós estivermos vestidos de carne e osso, na face dessa terra, nós iremos cometer falhas, nós iremos cometer erros. Porque a carne luta contra o espírito. Que carne é? A nossa natureza humana, ela luta, ela é contrária à vontade de Deus. E Deus sabe disso perfeitamente, porque há 2000 anos atrás ele se vestiu de carne
Ele conhece a nossa natureza. Não precisa ninguém dizer a Deus que todos nós, eu, você, qualquer um, nós não somos bons segundo a carne. Por isso que nós exercitamos a palavra de Deus, nos exercitamos na fé, no amor, na graça de Deus. Para quê? Para que nós tenhamos domínio sobre o nosso velho homem, sobre o homem animal, o homem terreno, o Adão que está em nós. Moram dois homens dentro da gente, um por fora e outro por dentro. É Adão na nossa carne e Jesus Cristo no nosso espírito. Nós temos duas mentes, uma humana e outra espiritual, né? Aqui tiver trabalhando mais, a sintonia que a gente tiver mais é que vai comandar o corpo, né? O corpo é um coitadinho, ele obedece, né? O seu corpo não levanta da cama sozinho, né? Eu vou levantar agora. Não, o seu corpo obedece à sua mente. O seu corpo não anda sozinho, você quer ir para a direita, o seu corpo fala, não, eu não vou, eu vou para a esquerda. Não existe isso. O seu corpo é comandado pela sua mente, mas que mente? Porque você tem duas. Uma humana, né, que vem daquele homem, que é o nosso pai, que é a forma que Deus fez para criar todos os homens, chamado Adão, que eu nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Né? Por isso que eu não poderia morrer e nem ser destruído por causa do erro dele. É só o que faltava, hein? O sujeito vai lá no paraíso, peca lá e você que vai morrer no lugar dele. Isso não é injustiça? Aí você vai falar assim, ele comete um crime e eu que pago? Isso é uma injustiça, não é? Pois é, foi para corrigir essa injustiça que Deus se vestiu de carne e veio aqui. Você sabia que você é a vítima? Eu, você, todos nós somos as vítimas. Quem pecou? Foi você? Você foi lá? Foi você que recebeu a ordem para não mexer na árvore no paraíso? Não, foi Adão. Quem tem que pagar é Adão, não é você? Por que Deus iria mandar você para o lago de fogo, para o inferno, se você não fez nada? Se Deus faz uma coisa dessa, seria uma injustiça. E outra, você não fez nada para pecar e também não fez nada para ser salvo. Quem pecou? Adão. E quem salvou você? Jesus. Você está no meio, você é a vítima. Por isso que chama a justiça de Deus. Você está entendendo qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é essa que os crentes falam, que você tem que jogar praga no seu vizinho, amaldiçoar ele, profetizar a maldição na vida dele. Não é isso, não. A justiça de Deus é essa. É como se Deus chegasse para você e dissesse assim, fica tranquilo, tá? Você não fez nada para pecar. Eu vou salvar você, tá? Então você não fez nada. Quem pecou, pai? Adão. Ele contaminou você. Contaminou com o quê? Com um negócio parecido com coronavírus. Ele passou para você. Mas eu vou arrancar isso de você. Eu vou salvar você dessa morte, tá? Então, Adão nos colocou o pecado. E Jesus tirou. Né? O problema é que todo mundo crê em Adão, né? Mas não crê em Jesus, né? Quer dizer, todo mundo não, né? Aqueles que são filhos de Deus, que entendem a palavra de Deus, sabem disso, né? Você não deve nada para a morte, não deve nada para o diabo, não deve nada para ninguém. E por outro lado, você não pediu para vir ao mundo, você não pediu para vir para aqui, para ser gente, para ser formiga, para ser leão, para ser macaco, para ser peixe, para ser folha, para ser qualquer coisa. Você não pediu nada, né? Deus é responsável por cada um de nós, assim como Deus quem criou Adão, né? Deus quem criou Adão, então Deus é responsável por ele, tem a ele feito o que é bom ou o que é mal. O que não pode é ele fazer uma injustiça, a injustiça dele passar para nós e a gente que não tem nada a ver, pagar o pato, né? Ir lá pro lago de fogo e o diabo correndo atrás da gente com garfo a eternidade inteira, né? Aquele diabão vermelho com chifre, né? Que os crentes morrem de medo, pensa que é aquilo. Então, meu amigo, saia dessas histórias de Macedo, de Silas Malacheia, de Valdemiro Pé de Feijão. Saia desse terror de R.R. Soares, dessa gente que não sabe nem o que está dizendo. Essa gente que não conhece a Deus. A única coisa que essas pessoas conhecem é nota de $100, dinheiro, mansão, né? Riquezas desse mundo tenebroso. Quando eu falo mundo tenebroso, não é a natureza, não é as coisas que tem no mundo, não, que essas coisas são de Deus. O mundo tenebroso deles, da mente deles, da falsidade, da mentira, das heresias dessa gente. Tem um monte de gente doente. Pode ver que a maioria dessas pessoas que estão dentro desse sistema evangélico,
estão doentes, são pessoas fanatizadas, são pessoas tristes, são pessoas amedrontadas, são pessoas que não podem ver, bater a porta de casa que ela já amarra, ela já diz que é o diabo, ela toma uma topada, foi o diabo, né? São pessoas assombradas, pessoas assustadas. Enquanto eles que colocam todo esse terror na mente das pessoas estão numa boa, passeando, estão em Miami, estão em seus iates, curtindo nos melhores restaurantes, não, né? Vestindo as melhores roupas, calçando os melhores sapatos, usando relógios de 500 mil reais, vivendo em suas mansões, enquanto você que está aí trabalha dia e noite, deposita dízimos, ofertas, sacrifícios, faz campanha. Além, o que é que você recebe em troca? Terror, pregações de inferno, de diabo, de demônio, pregação das trevas. Você entra num lugar desse, você fica comendo as unhas, né? O sujeito lá, porque a besta, porque a marca da besta, e aquela que sobe com rabo assim do mar, com três chifres, e aí cada um quer interpretar, interpretar, né? Que chifre é aquele, porque aquele chifre do meio é não sei o que, o outro é o Papa, e o outro é o Anticristo, a tecnologia vai no meio, né? Porque vai ter o chip da besta e já está sendo implantado na Terra. Toda essa parafernália em cima desse picareta aqui, ó, desse João. Eles copiam tudo isso aqui. São discípulos desses aqui, ó, desses mentirosos aqui. Então, meu amigo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. No próximo vídeo, vamos continuar aqui, ó. Leia a diferença. Ele, o picareta do João, do Apocalipse, manda a primeira carta dele para Éfeso. Agora, aproveite, leia o que esse João tá falando para os Éfesos e leia o que é que o apóstolo, o verdadeiro apóstolo, esse aqui, o pessoal de Éfeso conhecia e conheceu porque já havia morrido, já havia voltado para a pátria, para o céu. Esse aqui o povão lá conhecia, o apóstolo Paulo. Olha a diferença, olha a postura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, né? Não pode o Senhor Jesus Cristo se contradizer. Um homem que abençoou aquela igreja, abençoou aquele povo, agora está mandando esse outro homem aqui, esse picareta, ameaçar essas mesmas pessoas. Né? Mandando as pessoas voltar para as primeiras obras, falando de obras, se nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, leia a primeira carta de Éfeso, a primeira carta do picareta do João do Apocalipse aos Éfesos, e leia a primeira Efésios, né, o Evangelho do Apóstolo Paulo, a carta aos Efésios de Paulo. E no próximo vídeo nós vamos aqui fazer o balanço, né? Quem é que está falando a verdade? Né? Você vai ver quem é dos dois que é o verdadeiro apóstolo. Você está vendo que não sou eu que estou combatendo esse João? Quem está combatendo esse João é o próprio apóstolo Paulo. E esse picareta desse João do Apocalipse, ele está se contradizendo aqui. E não pense que essas pessoas de Éfeso aceitaram isso aqui, não. Aceitaram essa conversinha de lago de fogo, de diabo, de inferno, de morte eterna. Não pense que o pessoal aqui aceitou, não. Ele mandou, mas aqui não diz que as pessoas aceitou. Tá vendo? Ninguém aceitou. Ele mandou, ele pode mandar 100 cartas. Mas não, isso não significa que as pessoas aqui aceitaram, não. E ele, para as pessoas aceitarem, começou a ameaçar. Tenho, porém, contra ti, que isso e que aquilo. Aí você vê que ele quer meter o terror, tocar o terror no povo, que ele chega no final, e todo o final das cartas dele, o que é que ele diz? Ao vencedor, antes ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer dizer, ameaçando as pessoas. Eu vou falar minhas mentiras, minhas baboseiras. Ele já sabia que muita gente ia resistir a essa pregação, por isso que ele disse, quem quiser ouvir, que ouça. Né? Aquelas pessoas birrentas, né? Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, meu amigo, já sabe, né? Querendo colocar dúvida no pessoal, tá vendo? E pode ter certeza que muita gente aqui não aceitou, não. Alguns incautos lá poderiam ter caído, né? Como muitos caem nos dias de hoje, né? Nessa conversa aqui. Mas pode ver, não está escrito, olha a cidade de Éfeso, de Esmirna, de Sarde, de Filadélfia, todo mundo aceitou esse Apocalipse. Não está escrito aqui que ninguém aceitou, não. Ele está mandando, ele está ameaçando todo mundo.
né? Mas ninguém aqui aceitou. Está escrito aqui, olha, Éfeso inteira aceitou a mensagem de João. No próximo vídeo nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal. Gente, se inscreva no canal, ajude o canal, tá? Para que o YouTube possa compartilhar esse canal com outras pessoas, para que o povo se liberte também desse medo, né? Quantas pessoas agora, tem gente no hospício agora por causa disso aqui. Então, se você ama o seu próximo, o seu irmão, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com a sua família e com todos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.